Neste projeto dirigido, eu vou abordar o seguinte assunto: a escassez energética brasileira, as formas de controle e ajustes para soluções de problemas. Alguns pontos principais serão falados, como um resumo, a introdução, os materiais e método descritos, uma apresentação de dados, perspectivas futuras e uma passagem pelas referências. Começando pelo resumo, podemos dizer que o Brasil é conhecido principalmente por suas fontes de energia, a energia hidrelétrica, petróleo, carvão mineral, eólica e os biocombustíveis, além de algumas outras utilizadas em menor escala, como gás natural e energia nuclear. Porém, vivemos atualmente uma crise no setor que se espalha por todo o território nacional. Nesse desafio, o problema é a escassez de energia e como é possível o país se recuperar sem muitos prejuízos. No cenário atual, nós sabemos que não somos nós, indivíduos, em nossas atividades diárias, que gastamos a maior parte da parcela de energia, e sim a indústria de automóveis, em conjunto com as redes hospitalares, shopping centers, além de construção civil e metalúrgicas. Por isso, é necessário que esses setores sofram alterações e adaptações, principalmente quanto à questão da utilização de energia disponível e as fontes energéticas que possuímos para suprir as necessidades gerais. Indo para a introdução, sabemos que a crise energética que o país vive atualmente acabou aumentando de forma exagerada o valor ao qual a população paga pelo uso da energia e as grandes mudanças climáticas e a extensão da Covid-19. Dessa forma, se vê necessária uma maior atuação de outras formas de obtenção de energia. O crescimento da demanda de energia e os problemas causados pelas mudanças climáticas globais são motivos para um crescente interesse em opções de aplicação de energias renováveis. Por isso, a busca pelo desenvolvimento sustentável, tanto nos âmbitos social e ambiental, motiva e incentiva a elaboração de várias pesquisas e projetos, investigando mecanismos de seleção e gerenciamento para uso adequado de formas alternativas e principalmente renováveis de geração de energia. Por isso, esse projeto possui a finalidade de entender os meios energéticos disponíveis no Brasil para que possamos apostar em outras maneiras no processo de obtenção de energia, assim como controlar a crise e solucionar alguns problemas gerados pela crise atual. Além de analisar de forma mais profunda a contribuição da energia de cada fonte geradora e encontrar qual fonte energética pode ser mais benéfica na situação atual, assim como futuramente. Já em relação aos materiais e métodos, temos que os materiais utilizados nesse projeto serão um computador para formulação, transcrição de ideias e exposição de tabelas e gráficos, livros para composição de informações básicas, trabalhos científicos realizados nessa área para um maior aprofundamento dos tópicos abordados e sites oficiais para composição dos dados. Agora, indo para o método utilizado será dado pela seguinte ordem: 1. Análise de dados, realizada através dos materiais de apoio previamente mencionados. 2. Seguida de comparação de valores, para que seja possível observar quais meios de energia possuem potencial de crescimento para substituir os atuais que estão em crise. 3. Após esta comparação, algumas soluções serão apresentadas de forma a se pensar nos custos para tais alterações, assim como os impactos. Falarei também alguns tópicos e exemplos de locais no Brasil onde os tipos de energia são melhores. E por fim será feito um resumo geral de todas essas informações. Ainda, ao falarmos em dados, teremos que a partir dos métodos descritos, será demonstrado nesse momento os dados apresentados quanto à produção de energia e quais são as fontes mais baratas atualmente. De acordo com a CCE, entre 2015 e 2019 foi elaborado um estudo sobre o custo final das fontes renováveis, e o resultado evidenciou a geração eólica como sendo a mais barata neste período. Então foram avaliados valores ligados à produção das usinas eólicas, solares, térmicas, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, além disso considerando os custos médios dos leilões, despacho de usinas termoelétricas, superávit e déficit de energia e deslocamento de geração hidrelétrica. Os valores apurados prevêem mais ou menos um resultado dos processos de comercialização de energia elétrica nos últimos 5 anos, que estavam disponíveis de 14 de fevereiro de 2020 e que foram atualizados pelo IPCA e IBGE até o mês de referência de abril de 2020.
Pensando em energia eólica, que se mostrou mais barata e que gera uma quantidade significativa de energia, é imprescindível que essa fonte seja colocada e produzida nos locais corretos dentro do país, para que seja mais eficaz a produção. De uma forma geral, as áreas mais propícias para o aproveitamento eólico situam-se nas extremidades do sistema elétrico, ou seja, que são aquelas que estão distantes da geração hidrelétrica. Fato que justificou a inserção da energia eólica no sistema, melhorando o desempenho. Um exemplo de uso local é o estado do Ceará, que possui uma faixa litorânea que se estende por praticamente 600 quilômetros e a região está submetida à ação de ventos alísios. Então, nessas áreas de baixíssima rugosidade, como nos campos de dunas, as velocidades médias atingem praticamente 9 metros por segundo, o que caracteriza a região pela sua alta qualidade de vento para a geração de energia eólica. Esse conjunto de fatores físicos aliados aos incentivos fiscais a nível estadual e nacional tem incrementado a exploração da energia eólica no estado, fazendo com que em setembro de 2014 o Ceará detivesse os 10 parques eólicos mais produtivos do Brasil, com fatores de capacitação entre 67,1% e 80,8%, o que se mantém até hoje. O Ceará ainda continua no topo dos parques eólicos mais produtivos do Brasil. Por fim, sabemos que para os próximos anos existem diversas perspectivas quanto ao crescimento de outras fontes de energia sustentáveis e a redução da energia hidráulica, atualmente a mais utilizada no país. Então, de acordo com os gráficos, é possível perceber uma queda de 58% para 42% na utilização das hidrelétricas, assim como aumentos expressivos para a utilização do gás natural, da energia eólica, como já mencionado, e da solar. Ainda pode ser que haja um aumento de 176 gigawatts para 251 gigawatts nesse período de 2019 até 2029 da produção de energia. Ainda existe um movimento constante para o crescimento da geração de energia eólica, que até 2019 chegou a possuir 7.578 aerogeradores instalados em 619 parques eólicos, o que fez com que o Brasil chegasse à 8ª posição de acordo com o Global Wind Energy Council, que é o GWEC. Ele pode subir ainda mais, graças aos investimentos de praticamente 67 bilhões de reais ao longo da última década. Então, a própria Associação Brasileira de Energia Elétrica projeta que a capacidade instalada no país chegará a 24 gigawatts até 2024. Por fim, essas são as referências bibliográficas que foram usadas na captação de todos os dados, assim como as imagens dos gráficos. E acredito que seja isso. Finalizo por aqui a apresentação do projeto dirigido.